A gente vai falar um pouquinho sobre a ferida no pós-operatório, né? A gente sabe que a área de lesões da pele envolve muitos tipos de feridas e diversos tipos de etiologias, tá? Então, aqui hoje a gente vai ficar restrito um pouco sobre as feridas no pós-operatório. No entanto, por mais simples que ela possa parecer, ela é uma ferida bastante complexa, porque qualquer problema que possa ocorrer e a gente não intervém a tempo, ela pode se cronificar e depois pode dar um baita problema para a gente tentar recuperar essa lesão mais tarde. Tá? Então, a pele, ela não é somente considerado um tecido, né? Ela é também ela é o maior órgão do corpo humano, né? E ela mede aproximadamente aqui 2 metros quadrados de extensão. Isso equivale mais ou menos a 4 quilos do nosso peso corporal, tá? Claro que isso vai depender também do biotipo de cada pessoa. Mas, em síntese, ela é composta por 16% do nosso peso corporal, tá? Ela é uma barreira, né? Então, ela vai proteger o ambiente interno dos fatores externos ambientais que possam vir a prejudicar se a pele não estiver íntegra, né? Então, ela protege o ambiente interno contra os fatores físicos, contra os fatores químicos e biológicos, e também ela tem a capacidade de ter a percepção, né? Então, do frio, do calor, dor, o tato, né? Tudo isso em conjunto, ele eleva um equilíbrio no nosso corpo humano, que é a homeostasia, tá? Se houver esse desequilíbrio, a pele, ela vai mostrar para a gente que está acontecendo alguma coisa errada. Então, por exemplo, algum processo inflamatório, né? E ela vai mostrar para a gente diversos sinais e sintomas, né? Que são os sinais clássicos da inflamação, como calor, o rubor, tumor, a dor, né? E até a perda da função se a gente não fizer essa intervenção o mais rápido possível. Com relação à anatomia da pele, ela é basicamente dividida, alguns autores dividem ela em 2 camadas e outros autores dividem ela em 3 camadas. Então, a camada mais superficial da pele, ela é a epiderme, tá? Composta por células específicas como os queratinócitos, né, que vão formar queratina. Então, basicamente, ele é formado por um tecido estratificado epitelial, tá? Ela também tem as células de Langerhans, que são as células apresentadoras de antígenos, e também as células de Merkel, que isso em conjunto vai favorecer a proteção dessa pele. Logo abaixo da epiderme, a gente tem a derme, que ela é basicamente composta por tecido conjuntivo frouxo e também denso. Nessa camada, vocês vão encontrar vários outros tipos celulares que são extremamente importantes para o processo de cicatrização. Então, a gente vai ter a presença dos fibroblastos, dos mastócitos, neutrófilos, macrófagos, dos vasos sanguíneos tão importantes para manter a temperatura do organismo, tá? E também as terminações nervosas. Além disso, a gente tem as fibras elásticas, que elas vão promover a adesão da derme com a epiderme e também com a hipoderme, que é a última camada da pele, basicamente composta pelo tecido adiposo, e que faz a regulação da temperatura corporal. Empiricamente, a gente pode comparar a pele como um muro, né? E uma vez que esse muro ele é interrompido, né? Ele sofre uma ruptura, ele vai favorecer com que o meio externo adentre ao meio interno. Tá? Então, basicamente, as feridas é uma interrupção na continuidade de um tecido corpóreo. E a partir do momento em que eu tenho essa ruptura na pele, eu já inicio a fase de cicatrização, tá? Essa fase de cicatrização, ela é didaticamente dividida em 3 fases. Só que essas fases são altamente complexas,
elas são interligadas, interdependentes e elas se sobressaem uma à outra. Cada fase dessas existe um tipo celular predominante, tá? Sendo que a hemostasia, ela faz parte da fase do processo inflamatório da cicatrização. O que vai determinar se uma ferida ela vai ser aguda ou crônica é o tempo que vai levar da primeira fase até a última fase, que é a fase de remodelação. Então, por mais que a gente fale que as feridas cirúrgicas, elas são feridas de etiologia aguda, né? Se a gente não cuidar delas, elas podem se cronificar e o tempo de cicatrização pode levar muito mais tempo do que a gente espera, né? Vou falar rapidamente aqui do processo inflamatório em si, porque quando a gente for falar das coberturas, vocês vão ver que essas coberturas, o mecanismo de ação delas, elas estão basicamente restritas aqui a cada tipo celular que compõe a cada uma dessas fases da cicatrização, tá? Então, a primeira fase da cicatrização é a fase inflamatória. Então, em média, a gente espera que em 6 dias essa fase esteja finalizada. Então, o primeiro processo aqui que ocorre é o estancamento da hemorragia, por meio da vasoconstrição, tá? Então, o que acontece? Você tem a liberação de várias proteínas plasmáticas que vão favorecer a agregação plaquetária e, com isso, ela vai formar um tampão. E daí vai acontecer a homeostasia desse sangramento. Então, a primeira coisa que acontece. Só que essa vasoconstrição, ela é muito rápida, ela é momentânea. Ela é somente, demora o tempo suficiente para você estancar o processo de hemorragia. Com a agregação plaquetária, você vai ter a ativação do sistema complemento e do sistema de cininas, tá? Que por sua vez vão liberar outros mediadores químicos, como por exemplo a serotonina, a histamina, né, a própria bradicinina, que em conjunto vão favorecer a vasodilatação secundária. Então esse processo é muito rápido, então faz uma vasoconstrição primeiro, para estancar a hemorragia e depois você começa a vasodilatação. Por que a vasodilatação? Porque eu preciso com que haja o aumento da permeabilidade vascular, para que as células de proteção, as células de defesa adentrem lá no meu sítio de inflamação, tá? Infeccioso. Então, as primeiras células que chegam lá no meu sítio são os neutrófilos, que começam, então, iniciam o processo de fagocitose dos micro-organismos. Só que os neutrófilos, eles têm uma vida média muito curta. Então, à medida que eles fagocitam essas substâncias exógenas, elas entram em apoptose, tá? Então, eles fazem essa limpeza inicial, mas elas acabam entrando em apoptose. Então, com a presença dos neutrófilos e também das cininas, né, a prostaglandina, a bradicinina e também de fatores de crescimento extremamente importantes aqui no processo de cicatrização, como o fator de crescimento derivado de plaquetas e o fator de crescimento transformador, eles vão funcionar como uma espécie de opsoninas que vão atrair os mastócitos para o local da infecção ali. E os monócitos, com a presença dos fatores de crescimento transformador, eles vão transformar os monócitos em macrófagos, tá? E esses sim continuam, então, com o processo de fagocitose daquelas substâncias que atrapalham ali o processo de cicatrização. Os macrófagos, eles precisam da presença de oxigênio. Sem o oxigênio, eles são inviáveis ali no local, tá? Eles perdem a sua função. Como eu falei que as fases de cicatrização elas se sobrepõem uma à outra, nessa fase inflamatória eu já vou ter a presença discreta de fibroblastos e de queratinócitos, né? Então, os fibroblastos começam então a sintetizar o colágeno e os queratinócitos já começam a participar na questão da aproximação das bordas aqui para fazer o fechamento dessa ferida, tá?
A segunda fase do processo de cicatrização é a fase de proliferação ou de granulação. Então, ele já inicia no terceiro dia e pode durar até 3 semanas. Então, nessa fase, ela estimula a formação de novos vasos sanguíneos, porque eu preciso de um maior aporte de oxigênio, eu preciso do aporte de nutrientes e também das células de defesa. Então, eu tenho uma neoangiogênese aí formada. Além disso, a presença do pH ácido, né, pelas substâncias exógenas ali depositadas, pela presença do lactato, pela diminuição, inclusive, da pressão parcial de oxigênio e a presença de diversos fatores de crescimento, eu tenho ainda mais o estímulo dessa formação de vasos sanguíneos, tá? Então, eu tenho uma intensa irrigação aí, e o que a gente observa na ferida é aquele tecido vermelho, brilhante, que a gente sempre fica torcendo para que apareça, né? Porque isso significa que está tendo uma boa evolução. Além disso, você tem uma fase de fibroplasia aqui, ou seja, é a presença significativa aqui de fibroblastos, tá? Os fibroblastos, eles vão fazer a síntese do colágeno e também da matriz extracelular. Só que eu ainda tenho uma matriz extracelular antiga aqui, e ela precisa ser degradada para que a minha cicatriz, ela aconteça de forma natural e que não haja, por exemplo, uma cicatriz hipertrófica ou a presença de queloides aqui. Para que a matriz extracelular ela seja antiga, seja degradada, eu preciso da presença de outros sistemas aqui de enzimas chamados de metaloproteinases. E aqui elas são importantes porque existem coberturas que vão atuar diretamente nessa fase aqui, tá? Então, ainda vou ter a presença dos macrófagos, tá? E os macrófagos vão estimular a presença ali de fatores de crescimento epidermal, e aqui eu já tenho, então, a formação dos queratinócitos migrando aqui nas bordas da ferida, né? Os fibroblastos, eles também precisam do aporte de oxigênio e de uma série de proteínas aqui e de vitaminas para manter a sua viabilidade. E aqui a gente começa a entender o motivo pelo qual os pacientes desnutridos ou os pacientes que estão insaturando, eles têm um atraso na questão da cicatrização, tá? Então, se eu não tenho esses tipos de vitaminas e nem o oxigênio adequado aqui, eu vou ter um retardamento nessa cicatrização, tá? E a terceira e a última fase da cicatrização é a maturação. Ela ocorre a partir da terceira semana. Isso em condições normais, tá? Então, o que a gente vê aqui é uma contração das bordas da ferida. Então, eu tenho um aumento aqui da produção de queratinócitos, tentando, né, fechar essa ferida de uma forma centrípeta, tá? Eu tenho a reorganização das fibras de colágeno de forma que ela fica paralela ao leito da lesão, e isso aumenta a força têncil e a resistência de ruptura dessa lesão. E quando eu tenho, por exemplo, uma falha nesse equilíbrio de reorganização das fibras de colágeno, né? Eu tenho uma síntese de colágeno ou um aumento da degradação do colágeno, eu vou ter o surgimento de uma cicatriz hipertrófica ou de uma cicatriz do tipo queloide. Isso é o que a gente não espera numa cicatriz. Então, todas essas fases aqui, elas precisam acontecer naturalmente, e a gente precisa fornecer subsídios para que isso aconteça da melhor forma possível e que não haja nenhuma interferência que possa complicar esse processo todo. Lembrando que a cicatriz, ela pode demorar anos, tá? Para ela adquirir pelo menos 80% da força têncil de uma pele intacta. Então, por exemplo, os tipos de sutura que a gente vai utilizar, né? A forma com que é suturado, ele também pode determinar o quanto essa cicatriz ela será resistente, né? E quão próximo ela vai ser de uma pele íntegra.
Tá? Então, a gente, o jeito que a gente faz essa sutura, ela vai proporcionar com que a gente determine quanto que tem essa força tenso aí da pele. Tá? Então, com relação à classificação das feridas, a gente viu que existem várias etiologias, então a gente está aqui na ferida aguda, tá? Lembrando que as feridas cirúrgicas, se a gente não cuidar, ou se a gente não acompanhar, e se a gente não fazer um gerenciamento correto daquela lesão, ela pode sim cronificar. Mas só lembrando aqui que as feridas crônicas, né, ela também tem esse mesmo processo de cicatrização, ele passa por essas 3 fases. Entretanto, em feridas crônicas, a fase inflamatória, ela é uma fase estacionária, ela pode perdurar por meses ou até anos aí, se a gente não fazer um gerenciamento correto dele. Tá? Então, o que determina isso é o quanto tempo cada fase vai levar. A ferida cirúrgica, ela é uma ferida pré-meditada, né? Isso vai proporcionar com que o profissional que for fazer aquele procedimento cirúrgico consiga planejar de forma adequada a questão do gerenciamento de futuras, né, ou de prováveis complicações, né? Então, a gente consegue fazer o preparo do paciente no pré, no trânsito e no pós-operatório, né? Lembrando que a ferida cirúrgica ela não inicia somente, né, no pós-operatório, então a orientação ela já começa muito antes, né, quando o paciente ele decide em fazer aquela cirurgia, isso em feridas, em lesões pré-meditadas, né, não estou falando ainda em lesões por trauma, por acidente, que daí é uma lesão emergencial. A expectativa de uma ferida cirúrgica é essa, então você tem as fases de cicatrização, né? Então demora ali em média 3 semanas, né? E você espera que tenha um reparo tecidual, né? E uma cicatrização normal e sem maiores intercorrências. Então essa é a nossa expectativa. Com relação aos tipos de cicatrização, nós temos basicamente 3 tipos. Então a primeira intenção, então, ela ocorre quando as bordas elas são aproximadas, então a perda mínima aí de tecido, ou quase nenhum tipo de perda, tá? Você não tem infecção e dificilmente você vai ter um edema. Então, isso é o que a gente espera em qualquer tipo de procedimento cirúrgico, né? A formação do tecido de granulação, ela não é visível, tá? Então, por exemplo, os ferimentos suturados cirurgicamente. Então, é isso que a gente espera, tá? Então, a maioria dessas feridas, elas cicatrizam pelos diversos tipos de sutura que vocês, acho que vocês já viram isso nas aulas anteriores, né? A segunda intenção, então, ocorre uma perda excessiva do tecido e ele não permite com que as bordas da ferida sejam aproximadas. Então, ela é mantida aberta, tá? Então, o processo de cicatrização, ela ocorre de fora para dentro. Então, você tem a formação aqui o depósito ali dos queratinócitos e eles vão se depositando de forma que a ferida ela consiga se fechar. Então, isso também, dependendo da extensão dessa abertura, ela pode levar aí alguns meses para fazer esse fechamento. Tá? Isso se não houver nenhuma intercorrência. Se houver intercorrência, esse tempo, obviamente, vai aumentar. Tá? As feridas por terceira intenção, né? Então, você vai ter uma abertura da ferida, ela é mantida propositalmente aberta para que haja a drenagem daquela ferida. Então, às vezes, por um excesso de exudato, de edema, se você fechar a ferida, ela vai fazer a ruptura, né? Então, você mantém ela aberta até que você faça essa limpeza, né? Até que tenha um tempo suficiente para que esse exudato reduza no local e você consiga fazer a sutura dele depois, posteriormente. Então, basicamente, são esses 3 tipos de cicatrização na ferida cirúrgica. Podemos classificar ainda as feridas cirúrgicas de acordo com o conteúdo bacteriano. Então, feridas limpas, né, que são feridas realizadas, né, lesões e incisões realizadas em condições assépticas sem contaminação, tá? Então, você faz em tecidos estéreis, né, e que não tenha envolvimento dos tratos respiratório, alimentar, genital ou urinário. Okay?
Então, o risco de infecção aqui é extremamente pequeno, chega até 2% aqui. Uma ferida cirúrgica limpa contaminada é uma ferida com tempo inferior a 6 horas, tá? Entre o trauma e o atendimento sem a contaminação significativa. E ele pode envolver os tratos respiratório, alimentar, genital e urinário, desde que estejam sob condições controladas dentro de um ambiente hospitalar. Em condições, por exemplo, de acidente, com um trauma, com, sei lá, com anzol ou com algum vidro, né, garrafas, se o sujeito entrar com a intervenção com menos de 6 horas, ele ainda é considerado limpa contaminada a ferida, tá? Por outro lado, se esse trauma ele for contaminado com, por exemplo, terra, né, fezes, aí sim ela vai ser uma ferida contaminada, tá? Então você quebra a barreira estéril, né, quando você faz essa incisão, tá? Então você já tem a presença aí de um exudato mais denso, né? Você já começa a ter sinais de infecção, sinais inflamatórios característicos, tá? E você leva mais de 8 horas, ou melhor, mais de 6 horas para você entrar com a intervenção. Então, por exemplo, um trabalhador, né, que está lá em alto mar, por exemplo, que ele se fere com anzol, ele não vai pegar um helicóptero no momento que ele se feriu e procurar assistência, né, à saúde, né? Então, até ele fazer essa intervenção, ele vai demorar. Então, se ultrapassar as 6 horas, a gente já considera ele como uma ferida contaminada. E as feridas infectadas são as feridas traumáticas mais antigas, né? Que você tem a presença do tecido desvitalizado, né? Seja por um tecido de esfacelo ou um tecido necrótico, né? Que você tem a visualização, por exemplo, de um exudato purulento, ela já é considerada infectada, tá? E muitas vezes o micro-organismo ele já estava no local da incisão cirúrgica antes mesmo de fazer a cirurgia, tá? Então, o risco de infecção aqui é maior do que 30%. Eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação das feridas. Então, a gente precisa saber avaliar corretamente elas para a gente conseguir elencar o melhor tratamento, né? A melhor cobertura para que ocorra essa cicatrização. E não é só porque ela é uma ferida cirúrgica que eu não vou fazer essa intervenção. Então, eu tenho várias coberturas no mercado que eles estimulam, né, esse processo de cicatrização, reduzem o tempo dele e evitam as deformidades da cicatrização. Então, eu preciso avaliar muito bem essas feridas para saber se aquele meu tratamento que eu estou colocando lá naquela ferida, ele está sendo adequado ou se eu tenho que mudar a minha conduta. Tá? Então, aqui a gente usa uma ferramenta chamada Timers. Existem várias outras ferramentas que a gente pode utilizar, mas essa ferramenta ela foi atualizada no ano passado e ela contempla parâmetros que as outras ferramentas elas acabam não utilizando. Tá? Então, é um acrônimo, né? Então, cada letra dessas corresponde a um parâmetro de avaliação. Então, T de tecido, né? I de infecção, M de umidade, E de bordas, R de reparação e S, os fatores sociais que vão impactar naquela cicatrização. Então, com relação ao tecido, eu preciso avaliar qual é o tipo de tecido que está recobrindo o leito da minha lesão. Se ele é um tecido viável, se ele é um tecido inviável, como que ele está, né? Então, a partir do momento que eu consigo diagnosticar aqui que tem a presença de um tecido inviável, eu preciso fazer o desbridamento, tá? Tecido inviável retarda o processo de cicatrização, então eu preciso fazer esse desbridamento. Tá? Como que eu vou fazer? Então, tem vários recursos para você utilizar.
Tá? Então, tem vários tipos de desbridamento que a gente pode utilizar para a gente conseguir favorecer o processo de cicatrização. Então, tem o desbridamento autolítico, né, que é basicamente utilizar as coberturas, e as coberturas elas vão favorecer o processo de desbridamento de forma autolítica, né, que é uma forma menos invasiva e extremamente seletiva, então ela não vai acometer o tecido viável. Então é um ótimo recurso para a gente utilizar. O desbridamento enzimático ou desbridamento químico, que a gente utiliza enzimas exógenas para poder efetuar esse processo de desbridamento. E aqui entra a papaína, entra a colagenase, né? Essas enzimas proteolíticas aí que acabam degradando o tecido não viável. Então, ele é também seletivo. Okay? Eu também tenho o desbridamento instrumental, então eu vou utilizar aí bisturi, vou utilizar pinças, né? Vou utilizar tesouras para fazer esse desbridamento. Porém, ele é um mecanismo não seletivo. O que é não seletivo? Se eu não tomar cuidado, eu acabo ferindo o tecido viável. E daí eu vou fazer uma nova lesão e com isso a cicatrização vai ficar mais demorada ainda, vai interferir bastante aí. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho o desbridamento mecânico, que eu posso utilizar aí a hidroterapia, o uso de irrigação, né, e de gás, né, fazendo a fricção no local. Também é um mecanismo não viável, não seletivo, então eu posso estar interferindo aí no tecido viável. E também eu tenho o desbridamento por terapia larval. Só que a gente acaba não usando muito aqui no sul, tá? Esse tipo de terapia com larvas é mais comum no Nordeste, lá eles usam bastante. E funciona muito bem. Não sei por que a gente acaba não usando aqui. Talvez é a questão mais cultural aí, né? Mas ela é uma técnica bastante seletiva aí e ela é bem rápida, tá? Quando a gente fala em desbridamento. E quando o desbridamento ele precisa ser invasivo, ele tem uma extensão muito grande e eu preciso de uma resposta rápida, ele vai para o centro cirúrgico. Então, lá ele tem condição controlada na questão de hemorragia, né? É muito mais rápido você fazer um desbridamento no centro cirúrgico, porque daí você consegue tirar todo o tecido não viável, desvitalizado, mas você acaba também lesionando o tecido viável. Mas a gente tem um controle aí. Que tipo de desbridamento eu vou utilizar? Então, eu vou avaliar, né, através do tecido, né? Então, eu não vou, por exemplo, optar por um desbridamento cirúrgico, por exemplo, quando a pessoa tem uma lesão necrosada, por exemplo, em calcânio, né? Eu sei que o calcânio ele é uma região extremamente irrigada, e que se eu não tiver o controle, se eu optar por desbridamento mais invasivo, eu acabo tendo um sangramento. E em pacientes diabéticos, por exemplo, isso é extremamente ruim, né? Porque eu vou ter um sangramento significativo aí e eu acabo não tendo controle dele. Então, eu tenho que selecionar muito bem qual que é o tipo de desbridamento que eu vou estar utilizando aqui, tá? Então, em lesões que têm alto risco de hemorragia, eu vou optar pelo método menos invasivo, né? Então, pelo enzimático ou pelo autolítico. Mas quando eu vejo que não tem problema, né? Quando não tem muito risco de hemorragia, eu já posso ser um pouquinho mais invasivo. Entretanto, quando eu optar pelo método cirúrgico ou pelo método instrumental, ou mecânico, eu tenho que ter muita certeza e muita habilidade. Eu tenho que ter uma certa capacidade de fazer esse desbridamento para que eu não prejudique aquela cicatrização, né? Então, a gente vai só até um limite, só até a face muscular, né? A gente não acaba não fazendo um desbridamento se a gente não tem um apoio aí
cirúrgico, porque senão acaba tendo uma hemorragia e a gente não tem esse controle depois, tá? Então, aqui, todo cuidado aqui a pouco, quando eu for estabelecer que tipo de desbridamento eu tenho que fazer. Mas uma coisa é certa, detectei tecido não viável, a primeira coisa que eu tenho que fazer é proceder o desbridamento. Como? Aí eu vou fazer essa avaliação, tá? O I, né? O I de infecção ou de inflamação, né? Então, aqui, basicamente, a gente fala da questão da colônia de bactérias que está recobrindo o leito da ferida. Então, isso tem um nome chamado de biofilme, tá? Então, as feridas abertas, todas elas vão fazer biofilme. O biofilme, ele funciona como se fosse uma barreira que vai proteger as bactérias do tratamento que eu for colocar nessa lesão para cicatrizar. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma lesão lá que está demorando para cicatrizar, está difícil, não fecha, eu tenho que considerar a presença do biofilme no local. E o biofilme, ele é degradado por algumas substâncias que tem no mercado. Então, o antisséptico, o PHMB, né? O uso de antissépticos a gente tem que fazer com muita cautela também, porque o antisséptico, ele acaba também retardando o processo de cicatrização. Então, se em basicamente 4 semanas aquele antisséptico não funcionar, eu vou ter que considerar fazer um tratamento mais invasivo aí desse biofilme, tá? Então, a presença de infecção no local, ele vai retardar o processo de cicatrização, ele vai acabar tensionando aqui os fios de sutura, e a probabilidade de romper aqui e fazer uma deiscência, como nessa imagem aqui, ela é extremamente grande. E uma vez que faz a deiscência, eu não consigo mais fechar depois com uma sutura. Eu tenho que fazer esse gerenciamento primeiro para que ela consiga cicatrizar. Tá? O M aqui é o controle de umidade. Então, a ferida, para ela cicatrizar, ela precisa de um controle de umidade ideal. Então, ela não pode nem estar muito seco e também nem muito molhado, né? Então, ele precisa manter essa umidade para manter a viabilidade celular e a presença de neutrófilos e macrófagos e fibroblastos lá no meu local de infecção. Então, eu tenho que fazer esse controle. Então, eu vou avaliar o exudato com relação às características dele, né? Então, se é um exudato mais seroso, que é o que a gente espera, né? Um exudato sero-sanguinolento, com a presença de sangue, né? Então, ele na gaze, ele aparece como um vermelho mais claro. Ou um exudato aqui bem sanguinolento, apresentando coágulos de sangue, um vermelho mais vivo. Ou um exudato purulento aqui, que significa que a lesão está infeccionada. Tá? Então, eu vou avaliar as características desse exudato e também quantidade, né? A cor, o odor, né? Os possíveis constituintes, né? Daquele exudato, se tem a presença de bactérias, e daí eu posso fazer um exame para ver que tipo de bactéria que está colonizando no local, tá? Além disso, o excesso de exudato, eu posso danificar a minha pele ao redor. Não sei se dá para ver bem a imagem aqui, mas eu tenho uma borda bastante macerada aqui, tá? Isso significa que eu tenho um excesso de umidade e essa maceração toda, ela vai impedir com que haja migração de queratinócitos aqui nas bordas, impedindo então o fechamento dele. Então, eu preciso gerenciar muito bem a questão da umidade dessa lesão. A questão das bordas, tá? E aqui as bordas a gente vai verificar as características dela, porque é ela que vai determinar para mim se aquela lesão ela está fechando ou não, tá? Então, eu tenho uma borda macerada, então borda macerada, aquele excesso de umidade, né? Então, eu não vou ter aqui o fechamento adequado dessa ferida, né? Então, pelo excesso de umidade aqui, eu também posso acabar rompendo ainda mais essa lesão, abrindo mais ela, tá? Uma lesão aqui regular, que é o que a gente espera num ferimento cirúrgico.
Uma lesão com as bordas aderidas, quando se fala em ferida cirúrgica, é o que a gente espera, né? Bordas irregulares, que acontecem mais em feridas crônicas, epibolia, quando as bordas, elas se viram, né, para dentro, né? Então, as bordas, elas ficam voltadas para o leito da ferida. Uma lesão não aderida, que a pele, ela acaba se deslocando da face muscular, e isso é extremamente prejudicial também para o processo de cicatrização, e eu tenho que pensar aí em preenchimento, né, dessa lesão, quando eu vou fazer a cobertura dela. Uma borda friável, então qualquer coisa que a gente coloque nela, ela vai ter um sangramento aí evidente, e tudo que sangra significa que eu estou fazendo um rompimento de tecido viável, então ele vai acabar sendo traumático, então eu tenho que pensar em coberturas aqui que não aderem aqui à pele. Bordas hiperemiadas, então isso já mostra para mim que tem um sinal inflamatório importante e que ele pode, né, vir a complicar aqui a cicatrização. E eu tenho também as bordas aqui do tipo fibrótica, né, que é aquela borda mais densa, mais endurecida aqui. Todas essas bordas aqui que vão atrasar o processo de cicatrização, eu preciso considerar aqui, ó, como que eu vou fazer o desbridamento dele. Lembrando que tecido não viável, ele retarda o processo de cicatrização. E uma borda que não está viável, ele também vai dificultar o fechamento dele. Então, eu tenho que pensar aqui como que eu vou estimular a cicatrização sem trazer consequências mais deletérias para esse fechamento. Reparação, então eu vou verificar aqui a questão da regeneração, então se aquela minha tecnologia que eu utilizei, ela está sendo eficaz ou não, né, para a questão da cicatrização, porque o que eu posso estar vendo hoje na lesão, amanhã pode ser totalmente diferente e eu tenho que acabar mudando, né, a minha conduta terapêutica aí. Então não é só porque hoje eu usei um determinado tipo de cobertura, amanhã eu vou manter. Né? Então a gente acaba gerenciando isso através dessa avaliação, por isso que ela tem que estar bem registrada aí. E os fatores sociais, né, que impactam diretamente na cicatrização. Então, tem que levar em consideração os fatores psicossociais, os fatores que afetam a adesão. Então, tudo isso aqui me leva a pensar que eu não posso apenas olhar a ferida isoladamente, eu tenho que olhar o paciente como um todo. Então, pacientes, por exemplo, com diabetes ou com outras comorbidades, que faz uso de medicamentos, etc., eles têm uma cicatrização mais retardada aí. E eu preciso considerar isso, porque eu preciso orientar o meu paciente, porque é por ele também que vai determinar o sucesso ou não do fechamento daquela lesão. Então aqui eu até posso disponibilizar para vocês depois, se vocês quiserem ter mais acesso às informações dessa ferramenta Timers, né? E essa ferramenta ainda traz um quadro muito didático sobre o gerenciamento de feridas de difícil cicatrização, definidos por cada parâmetro, né? Tecido, inflamação, né? Que tipo de cobertura que eu vou estar utilizando. Para que eu consiga definir, então, o meu tratamento, eu preciso avaliar as feridas e, acima de tudo, registrar. Tá? Então, aqui são os diversos, então aqui é um algoritmo, né? Então, os diversos parâmetros que eu preciso escrever lá no meu registro para eu conseguir saber se aquele meu tratamento está sendo eficaz ou não. Então, por exemplo, de hoje para amanhã eu posso não ver muita alteração, mas, por exemplo, de hoje para domingo eu posso ver alteração, mas só se eu tiver esse registro muito bem documentado. Então, quando vocês forem avaliar uma ferida, não esqueçam desses parâmetros aqui. Então, mensuração, né? Então, como que você vai avaliar a área dessa ferida? Então, pelo maior comprimento e pela maior largura, ver se ele está fazendo túnel ou algum descolamento do tecido, as margens, como que estão as bordas, o tipo de tecido que recobre o leito da ferida, tipo de exudato, quantidade e quais os sinais e sintomas, né, daquela lesão. Existe também, então, além
da gente avaliar o grau de contaminação daquela ferida, a gente também tem usado a classificação ASA, que é uma ferramenta bem importante, que vai classificar o paciente, vai estratificar o paciente conforme o risco geral dele, né? Então, ele vai definir qual que é o risco de uma possível infecção do sítio cirúrgico, tá? Além disso, os fatores relacionados ao procedimento cirúrgico também precisam ser avaliados. Então, o tempo de cirurgia, então, quanto maior o tempo, maior a exposição tecidual, maior o risco de infecção. O tempo de internação pré-operatória, a utilização de anestesia geral, né? Decorrente do relaxamento muscular, então você tem uma vasoconstrição, você pode ter uma hipotermia, tudo isso dificulta aí o processo de cicatrização. O número de pessoas circulantes no momento da cirurgia, temperatura da sala cirúrgica, né? O preparo inadequado do paciente e os cuidados com a ferida operatória depois, né? Então, tudo isso são fatores que podem estar relacionados ao processo de cicatrização dificultado aí. Além disso, tem os fatores relacionados ao paciente, então os extremos de idade, né? Onde você vai ter uma imaturidade imunológica ou um declínio, né, imunológico, dependendo da idade dele, você tem maior risco aí de infecção. A questão da obesidade, né, que ele vai prejudicar aqui na tensão das linhas de sutura, né? Você vai ter um aumento aí de hematoma, de seroma, tudo isso aumentando a tensão e promovendo o risco de deiscência. A questão da nutrição, que a gente viu lá na frente, né? Então, pacientes desnutridos acabam tendo um processo bastante comprometido aí nessa cicatrização. A questão do tabagismo, bem importante, porque ele interfere, né, diretamente no endotélio vascular. Então, tem alguns trabalhos que mostram que o ideal seria fazer uma interrupção desse tabagismo com, no mínimo, 4 semanas que antecedem, né, o processo cirúrgico, porque dá tempo aí de você melhorar o aporte de oxigênio e também de reduzir a interferência aí das espécies reativas de oxigênio que vão interferir na viabilidade dos macrófagos, né, do colágeno, dos fibroblastos, entre outros, tá? A questão da glicemia, né? Então, a própria glicemia, a própria condição da diabetes, ela leva um processo bastante atrasado aí da cicatrização. E é um processo bastante complexo aí, tá? Então, em condições de hiperglicemia, a gente sabe que os macrófagos e as outras células, elas são basicamente inativadas, porque todas as células, elas precisam de glicose, e não acontece nessa situação aqui, tá? Existem complicações ainda com relação às hemorragias, né? Então, em média, né, as hemorragias acontecem em 3% aí das cirurgias, a não ser que os pacientes sejam submetidos a um tipo de cirurgia que é a nefrolitotomia percutânea, que é uma cirurgia que você acaba retirando, né, os cálculos maiores dos rins. Esse índice de hemorragia subiu aqui para 12,5%, né? Então, dependendo do tipo de cirurgia, eu tenho aí que considerar a hemorragia, tá? As consequências de uma complicação na cicatrização, ela aumenta o risco de reoperação, ela aumenta o tempo de permanência do paciente no hospital, diminui a disposição dos leitos para os outros pacientes que necessitam, né? E ainda aumentam a questão da mortalidade. Mas, sem dúvida nenhuma, das complicações mais temidas aí pelos profissionais da saúde é a questão da infecção do sítio cirúrgico, tá? A SOBEC já coloca a infecção do sítio cirúrgico como terceiro lugar em todas as infecções relacionadas à assistência médica, à assistência à saúde, tá? E o que leva a uma infecção do sítio cirúrgico, né? Então, tem vários fatores. Os profissionais da saúde, então nós, né? Então, se a gente não faz a adequação correta da higienização das mãos, né? Se a gente não utiliza o instrumental estéril corretamente, né? Não utiliza o ambiente de forma adequada,
a questão do paciente, né, o preparo do paciente, a questão da limpeza de pele dele, tricotomia, tudo isso interfere, né? E os fatores intrínsecos que a gente acabou de falar, que é a questão da nutrição, obesidade, tudo interfere. A deiscência, né, que é a abertura espontânea daquela lesão, tá? Então a gente tem que fazer esse controle também. Então, por exemplo, tem pacientes que acabam fazendo o processo cirúrgico e assim que ele termina, ele vai fazer esforço físico, né? E a gente sabe que até 2 semanas após a cirurgia, o grau, né, o risco de deiscência é muito grande, né? Então, a gente tem que recomendar que esse paciente realmente fique em repouso. Então, aqui só algumas recomendações gerais que eu vou deixar disponível para vocês da OMS com relação à prevenção da infecção do risco cirúrgico, tá? E aqui o curativo ideal, que também eu vou disponibilizar para vocês, né? É aquele curativo que permite o controle, então, da umidade, da transmissão dos gases, né? Da estabilidade mecânica, que não adere, né, à pele, que tem a baixa aderência à pele, que evita, né, ou reduz a necrose, que faz a avaliação, ou melhor, o alívio da dor, né? Que não seja tóxico e tenha um custo-benefício acessível para aquele paciente, que seja biodegradável, biocompatível, previne infecção e remove os exudados. Que nada tem a ver com essas imagens que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, um curativo aqui que evita, né, a mobilidade, um curativo aqui com a presença de sangue, sujidade aqui que atrasa, um curativo aqui que fez trauma devido à aderência, né? A deiscência aqui devido ao excesso de exudato. Então, a gente tem que ter esse controle. No mercado, vocês vão ver que existem vários tipos de coberturas. Eu não vou entrar neles, né, agora, porque cada um deles tem um mecanismo de ação diferente aqui, tá? Então, aqui você consegue fazer esse gerenciamento, e naquele material que eu mostrei para vocês do Timers, ele mostra outros recursos aí, como a terapia hiperbárica, né? A questão da terapia por pressão negativa, que vão facilitar a questão da cicatrização nas feridas de difícil cicatrização, tá? Lições e orientações no pós-operatório de cirurgia ambulatorial. Né? Na verdade, assim, do ponto de vista prático da maioria dos cirurgiões, seria 2 slides. Então, eu tentei alongar um pouquinho para tentar coisas da prática e colocar alguns casos, algumas coisas interessantes para a gente discutir, que às vezes não existem nem aulas, né, para a gente discutir. Então, esse primeiro caso clínico aqui, eu vou colocar ele inteirinho. E uma mulher de 22 anos, ela chega na nossa equipe multidisciplinar dos cirurgias e ela tem uma lesão na coxa com 1 ano de evolução, mas há 3 dias fez muito calor lá em Superagui e ela teve um inchaço súbito, hiperemia e muita dor no local. Não teve trauma, não teve febre, não teve calafrio, ela não tem histórico médico relevante e atualmente ela não está tomando nenhum medicamento, não tem alergia a medicamento. E o exame físico dela afebriu clinicamente bem. A lesão, vocês conseguem ver aí, é muito evidente, né? Acho que dá para fazer o diagnóstico de um abscesso pela história em cima de um cisto sebáceo, né, com flutuação na região acima da patela. A minha pergunta para vocês é: qual das seguintes opções para essa paciente, qual tratamento é o mais eficiente? Incisão e drenagem ou incisão e drenagem seguida de antibiótico? Pense que o caso clínico foi bem descritinho, talvez vocês não prestaram muita atenção, mas ela é assintomática, ela só tem a lesão focada na pele, ela não tem febre, ela não tem comorbidades. Muito empatado, metade diz que faz incisão e drenagem só e metade diz que faz antibiótico também. Qual será a resposta correta, gente? Então, é muito legal que na área médica, pós-operatório, na área de infecção, tudo depende do contexto. Se a gente for usar medicina baseada em evidência, nessa paciente é a letra A. Se vocês forem responder numa residência, é letra A.
ela não tem comorbidade, ela é jovem, ela não tem nenhuma história de imunossupressão, ela não tem uma lesão em nenhuma parte mais complexa, como mãos, pés ou na região genital. Então, eu posso responder com segurança incisão e drenagem. Entretanto, tem artigos recentes que mostraram que se eu fizer nessa paciente Bactrim, ela tem um resultado um pouquinho melhor, né? Ela pode, assim, ter uma recuperação, assim, que é estatisticamente significante, mas um pouquinho. Só que Bactrim pode ter efeito colateral. Então, é tudo no contexto. Mesmo com esse trabalho, eu posso dizer que, se eu for respondendo uma prova de residência, quem respondeu a tinha garantido a questão. Então, isso aqui são recomendações, se vocês olharem, o IDSA é a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, o EBMC é a Medicina Baseada em Evidência, então, esse é da Inglaterra, cada um deles fala da recomendação de, após um abscesso simples, fazer ou não antibiótico. Então, vejam que todas elas não, né? Exceto essa sigla aqui, que eu nem lembro o que é, fala que não tem recomendação disponível. E vejam as situações de exceções, cada um fala uma diferente, ou doença sistêmica, ou dano tecidual muito grande, ou para pacientes imunodeprimidos. Então, tem situações de exceção, e por que a gente vai pensar isso, gente? Porque todo mundo sabe, né, e quem trabalha na comissão de infecção hospitalar sabe que se a gente dá antibiótico demais, a gente cria cepas resistentes. Quanto mais antibiótico a gente acha que é bom e usa, vou usar um desses, a gente vai acabando cepas mais resistentes. Então, fica definido para vocês que se tiver na ilha, né, a gente atendeu alguém na comunidade com um cisto sebáceo infectado ou com um abscesso pós, né, furou a mão com anzol, a gente só drena. Se o paciente não tiver comorbidade, se o paciente não tiver doença avançada, se o paciente não for imunodeprimido. Então, pensem que mesmo lá nos cirurgias, a história mórbida pregressa, o detalhe do paciente e o contexto é super importante, tá? Então, esse é o artigo que eu falei para vocês, que esse é um artigo de 2018, que fez um trabalho no Canadá e falou que antibiótico após incisão e drenagem para abscessos não complicados, isso que eu acabei de falar para vocês, que vocês não deveriam responder, que faz abscesso numa prova de residência, eles acharam uma leve tendência que, puxa, de repente é bom fazer antibiótico. Mas isso não está comprovado ainda. E uma coisa bem interessante que eles colocam no artigo é esse quadrinho na esquerda. Não é simplesmente porque um artigo achou que pode ter uma leve tendência a melhorar mais rapidamente, cicatrizar mais rapidamente o abscesso, que você vai fazer antibiótico. Então, eles consideram todas essas questões aqui, medicação de uso habitual, a possibilidade de testes e visitas, efeito adverso. A gente vai perguntar para o paciente, mas você tem problema gástrico, você tem diarreia com muita facilidade. Então, sabendo que antibiótico pode causar uma intolerância gástrica, pode fazer diarreia, né, principalmente clindamicina, que é uma opção ali. Até mesmo perguntar do aspecto emocional, né, se o paciente está grávida, o custo, sensibilidade para comida. Fazendo essa associação, a gente vai colocar numa balança e vai ter paciente que vai dizer, eu prefiro fazer antibiótico, e vai ter paciente que vai dizer não. E a gente mesmo fazendo esse acesso pode dizer que não. Então, é muito importante pesar o custo e o benefício. Então, prescrição de antibiótico, né? Prescrições e orientações. A primeira coisa, antibiótico depende de sintomas sistêmicos, comorbidades, autonomia do paciente após a explicação de risco e benefício. Isso é uma coisa bem importante. Foi-se o tempo que o médico dizia e o paciente dizia amém. Foi-se o tempo que qualquer profissional de saúde dizia e o paciente diz amém. Hoje, todo mundo tem que ser informado da melhor condição possível, das mais evidências possíveis e preferências científicas, né, já que a gente vive numa época tão obscura, e o paciente vai escolher de acordo com dados, tá? E quais antibióticos? Primeira pergunta que a gente tem que fazer quando se pergunta de antibióticos
quais são os micro-organismos mais comuns na pele. Se a gente está falando, basicamente, o que a gente vai tratar nos cirurgias é lesão de pele, né? O que a Shirley descreveu foram feridas que é pele subcutânea, né? É Staphylo aureus e Streptopiógenes. Uau, a gente sabe exatamente que tipo de bactéria que é, agora é só saber que é antibiótico que pega bem essas bactérias, tá? Eu não vou fazer essa enquete porque é pura maldade, eu sei, tá? Eu vou falar, mas basicamente, se a gente sabe que são essas bactérias, eu tenho que saber primeiro, eles são bacilos, né, cocos gram-positivos, desculpe, e se a gente pensa em cocos gram-positivos, a gente pensa em penicilina, em cefalosporina, né, daí vai aumentando as possibilidades, só que a gente tem que pensar em qual dos dois que é mais comum. E esse é um contexto que a gente tem que entender. E quando a gente começa a fazer essas perguntas com curiosidade, a primeira coisa que eu pensei fazendo essa aula é: será que é prevalente mais Streptococcus ou Staphylococcus em superagui? E é uma pergunta que a gente tem que fazer. De repente, isso é um possível trabalho a mais que a gente pode fazer quando chegar lá e conversar com o pessoal, né, da CCIH do hospital, ou perguntar para o pessoal da Infecto, ou para, né, para a enfermeira que lida com essa área lá no HC. Será que a gente pode fazer essa pesquisa e determinar? Porque daí a gente vai saber que tipo de antibiótico a gente pode fazer para os pacientes que precisarem. Em geral, na comunidade lesão de pele, estrépito pode ser comum, mas o mais comum é estáfilo. Estáfilo tem uma particularidade, gente, que até 10 a 15% é resistente à oxacilina. E quando é resistente à oxacilina, é resistente a tudo que é ina, penicilina, cefalosporina. Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque dependendo do contexto, se vocês drenarem um abscesso de um paciente que está 1 ano no hospital, 1 mês no hospital, ou de qualquer um dos professores aqui que vivem em hospital, né, eu, a Shirley, a Silvânia, a Luana e a Fernanda que saiu, não sei se a Anne está aqui hoje, eu acho que todas nós temos estáfilo resistente, porque a gente vive num ambiente que é viciado. E daí, para nós, vocês vão dar um tipo de antibiótico diferente do que para os pacientes lá do superagui, que não estão expostos a essas bactérias. Então, isso são perguntas que a gente faz e a gente só não reproduz, não decora antibiótico. É lógico que no final a gente acaba lembrando e decorando pela vivência. Pensando em estrépito, talvez lá em superagui, a cefalexina, né, que é um antibiótico que a gente consegue nas unidades de saúde, não sei se ainda está conseguindo, que faz de 6 em 6 horas, é uma boa possibilidade, porque tem mais estrépito e tem estáfilo que ainda é sensível. Né? Ou cefalexina, desvantagem é de 6 em 6 horas, cefadroxila, ou mesmo até a amoxa. Agora, se tem Staphylo aureus e se tem chance dele ser resistente, daí já entra o famoso Bactrim, né, que é sulfametoxazol e trimmetoprim. É bem interessante, porque é um antibiótico relativamente antigo, não tão caro, mas que tem sim uma sensibilidade bem grande, uma ação bem grande, inclusive sobre o Staphylo aureus. E outras opções não tão boas, a clinda, a doxacilina, são opções para essas situações que a gente desconfia que tem a resistência à oxacilina. Então, nesse fluxograma de infecção de pele, que é basicamente uma coisa que a gente sempre tem que estar em mente, não só a gente atender um abscesso quando a gente estiver no local, mas a gente também atender complicações do nosso procedimento. Né? O paciente pode não se cuidar, ou o paciente, ou a gente quebrou a técnica séptica, a gente não escutou a aula da Fernanda, não entendeu os cuidados que a Shirley falou aqui, e isso pode causar, sim, contaminação, e a gente tem que saber como tratar. Então, celulite, geralmente estrépito estáfilo, nessas situações locais, cefalosporina de primeira geração via oral, a cefalexina também pode ser uma opção por 5 dias. Agora, se é uma furiculose, um abscesso, o trimmetoprim é uma opção boa também. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem que entender o contexto, a gente tem que entender a história clínica do paciente, a gente tem que saber, isso é uma coisa que a gente vai ter que prestar atenção e ir armazenando nas nossas caixinhas no cérebro, quais são as bactérias mais prevalentes para cada tipo de lesão. Segunda parte, antibiótico, eu acho que, né, vocês vão ter que dar uma lida, mas basicamente pele, estáfilos e estrépito,
A grande maioria, cefalosporina funciona tanto para estáfilo e estrépito, mas se for num contexto diferente, ou se alguma de nós tiver um abscesso nos cirurgias, vocês têm que pensar em dar uma bacterina ou uma cefalosporina. Segunda parte de prescrição importante, controle da dor no pós-operatório. Dói, né? Dor é uma causa de estresse, né? Estresse pode diminuir a cicatrização, então a gente tem que cuidar da dor desses pacientes. Geralmente não é muita, mas é importante a gente ter esse cuidado, até porque a gente não vai ficar lá e a gente tem que deixar o paciente resguardado de ter um recurso para dor se ele estiver incomodado. Eu vou fazer uma pergunta bem rápida sobre analgésicos. Vejam aí na parte de vocês, se questionem. São efeitos colaterais de anti-inflamatórios não esteroidais, exceto. O anti-inflamatório pode fazer sangramento, sim, ele faz sensibilidade à mucosa gástrica, pode fazer lesão tubular renal, pode fazer disfunção plaquetária, mas isquemia miocárdica, assim, não está nas preferidas. Eu até tenho medo de colocar, porque hoje em dia, analgésico ou qualquer medicação pode fazer qualquer efeito colateral. Então, qualquer coisa que a gente coloque é perigoso estar errado, porque em alguma bula vai ter que um paciente em 1 milhão teve isquemia miocárdica. Mas, em geral, pensem nessas 3 primeiras. Então, quando você vai receitar um analgésico lá no Cirurgias, você tem que perguntar: você já teve dor epigástrica, você já teve gastrite, você tem pressão alta, ou você toma faz tempo antihipertensivo, você tem diabetes, você toma AS. Qualquer uma dessas situações, você não pode adicionar uma medicação que tem também um problema que vai causar uma situação a mais. Então, anti-inflamatório é muito perigoso. Eu vou falar do meu ponto de vista pessoal, eu nunca prescrevo, porque é muito difícil não ter um paciente que não tenha essas 3 situações. Então, numa cirurgia ambulatorial rápida, simples, eu não prescrevo anti-inflamatório, apesar dele ter uma ação analgésica boa, né? Vocês podem pensar o Toradol, que é o cetocorolaco, ele tem uma ação analgésica ótima, eu gosto de usar para mim. O Profenid tem uma ação boa também. Os inibidores da COX-2, que tem um inconveniente até de receptores cardíacos também, então tem isquemia miocárdica entraria aqui como um dos fatores que você não pode dar. Mas são bons analgésicos realmente, mas você tem que colocar 10 asteriscos, eu tenho que saber tudo do paciente antes de prescrever, ok? Então, o anti-inflamatório vai ficar reservado para aquela situação que foi uma lesão maior, o paciente tem uma sensibilidade à dor maior e ele não tem nada na história que impeça. Daí, nesse caso, eu prescrevo. Né? Eu sou meio medrosa, eu prescrevo o omeprazol junto, vou confessar aqui, mas eu prescrevo. Segundo analgésico, acetaminofém. Precisam saber a dose máxima. Eu, no meu primeiro ano de residência, eu vi, bem, a Silvana deve ter até mais experiências do que eu sobre isso, mas eu vi um transplante por lesão hepática por paracetamol, é lógico que tinha uma história depois disso, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente olha um paciente e ele é individual, né? Ele pode ter várias características que com uma medicação que parece tão inofensiva, que a gente dá para bebê e para idoso, pode ter alguma consequência se a gente der uma dose excessiva. Vejam que nem todo mundo sabe a dose máxima, mas todo mundo pecou por menos, né? É 4.000 miligramas. Então, se a gente considerar que o paracetamol ele tem de 500 a 750, você tem que considerar, né, que é de 6 em 6 horas no máximo. Né? Eu já vi paciente tomando 2 de 6 em 6, tem paciente que não tem noção, a gente tem que orientar muito bem isso, tá? Bem, passando para dipirona, lembrando que se vocês forem fazer alguma especialização fora, nos Estados Unidos não tem dipirona, eles têm até paracetamol EV, mas não tem dipirona, porque lá foi banido por um dos efeitos colaterais da dipirona, que é a aplasia de medula, lógico que em situações bem raras, né? Mas pode existir realmente. Mas eu gosto, particularmente, eu gosto do lisador de pós-operatório, que tem um pouquinho de relaxante muscular, tem uma analgesia bem boa também. Agora, o que eu digo para os pacientes? Eu gosto de dizer, tome no primeiro dia e pare. Tem muito paciente que não entende isso, o analgésico não é o tratamento, ele é só para dor. Primeiro dia, uma lesão grande,
A gente tem que fazer aquela prevenção da dor, porque uma vez que a dor chega no seu pico, é difícil a gente tratar. Agora, depois, ele não precisa ficar tomando se a dor está leve. E isso a gente tem que explicar. Por último, opioide. Opioide, esqueçam, em cirurgia ambulatorial, se a gente tiver que dar opioide, a gente fez alguma coisa errada, ou o paciente é muito sensível, né? Acho que cabe uma outra aula para a gente falar isso, descrever opioides, mas né, eles têm uma escada de ação, começando com a codeína, nalbufina, tramadol, mas isso é um assunto para outra aula e eu não vou ter tempo de discutir com vocês. Então, resumindo, prescrição. Basicamente, a gente escolhe entre dipirona e paracetamol, nenhum dos dois é isento de efeito colateral, a gente tem que ter cuidado e conhecendo o paciente, a gente vai saber escolher. Agora, você simplesmente escolher porque eu gosto da dipirona, eu gosto do paracetamol, é inocência a gente achar que a gente não vai poder fazer algum mal para o paciente. E antibiótico, pensar em estrepto e estáfilo, paciente da comunidade, cefalexina, se tem no posto, ou até mesmo a amoxicilina, a gente pode considerar, mas em situações que tem Staphylococcus resistente, né, vale até uma possibilidade de trabalho lá em Superagui, que eu acho que não é pouco provável, a gente vai escolher o Bactrim, sulfametoxazol e trimetroprina. Gente, todo mundo fala Bactrim não porque a gente ganha alguma coisa em falar o nome comercial, é porque é difícil falar sulfametoxazol e trimetroprina, tá? E doxaciclina é um remédio muito usado na ginecologia, na verdade eu errei a dose aqui, não, tá certo, é 100 de 12 em 12. Ele é um remédio bem coringa, né? Até a Silvânia até aqui, a gente viu umas aulas do Congresso Americano de Wilderness, que é a medicina de áreas remotas, e eles falaram que se fosse para escolher um antibiótico, a doxiciclina é um coringa mais barato para você ter no teu kit de viagem. Então, eu achei bem interessante falar isso, porque ele tem uma cobertura muito boa até para Staph aureus, não é tão boa, mas ela pode ser considerada. E a clindamicina, ela tem uma resistência um pouquinho maior aqui, inclusive aqui no sul, né? Clinda era um remédio bom, mas criou uma resistência em Curitiba que eles não se usa mais nem para Nairobi, nem muito para estáfilo, mas nos Estados Unidos eles consideram uma alternativa boa ainda. Toxiciclina de novo, agora eu coloquei a dose correta. Isso aqui é uma coisa que a gente fala, eu vou colocar todos os dados, mas para pacientes de qualquer cirurgia, gente. Na cirurgia ambulatorial parece coisas meio óbvias. Orientado no tempo e espaço, estabilidade dos sinais vitais, ausência de náusea, ausência de dificuldade respiratória, capacidade de ingerir líquidos. São muitas coisas que nem vão estar no contexto. Mas às vezes o paciente está tonto, você não tem como liberar. Né? Às vezes o paciente está com sangramento, ali está numa condição de alta, você não pode deixar ele sair com sangramento. O sangramento tem que interromper completamente. E depois que ele sai, ele pode voltar, porque a pressão aumentou, porque ele se estressou com a pandemia, com qualquer coisa que aconteceu. Né? Ausência de dor importante, retenção urinária para outros procedimentos e o último é o mais importante para todas as situações. Dar conhecimento ao paciente e ao acompanhante, verbalmente por escrito, com relações relativas aos efeitos dos anestésicos, pós-operatório, bem como orientação para atendimento de eventuais ocorrências. Uma coisa que acontece muito, a Silvânia deve saber, a Shirley deve saber, depois que termina qualquer procedimento, o pessoal fica tão alegre que fez o procedimento e até esquece que o paciente está ali. E, na verdade, atender um paciente é você completar e dizer, olha, vai acontecer isso, precisa fazer isso. E quando eu digo verbalmente por escrito, a gente tem que considerar que tem gente que não sabe nem ler na ilha, né? Então, às vezes, a gente vai ter que fazer até uma história em quadrinhos, desenhos, a gente tem que entender o contexto da população e tem que entregar para eles o que eles entendem, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Em relação ao cuidado pós-operatório, qual das alternativas é correta? Você pode nadar 48 horas após a realização do procedimento cirúrgico? A primeira pergunta que eles vão fazer, porque eles estão em frente ao mar. Não, né? Não, pode atrapalhar a cicatrização. E eles podem usar, sim, água de torneira para limpar a ferida, né? E outra orientação de lavagem de mãos, quando eles forem fazer o curativo.
lavar com água e sabão remove partícula grande. Toda vez que a mão estiver suja, e a mão dele sempre vai estar, porque mexeu com peixe, porque a gente sabe como é que é em praia. A minha mão fica com a unha suja na praia, né? Se a gente cuida de jardim, se a gente cuida de coisas. Então, eles sempre têm que lavar com água e sabão. Mesmo que a gente vá lá e entregue álcool gel, porque vai sobrar toda essa produção depois do coronavírus, não dá para eles aplicarem álcool gel. Eles têm que lavar e se a mão estiver limpa, eles podem aplicar álcool gel. Isso é uma coisa bem importante de lembrar. Então, orientação de alta, verbal, escrita e registrada no prontuário. A gente nem sabe como vai ser o prontuário lá no Cirurgias ainda, mas a gente tem que registrar, né? Que escreveu, né? E que explicou para o paciente. E por último, a gente vai ter que orientar quando que eles voltam, quando que eles vão ver, quando que a gente precisa se encontrar de novo. E esse é outro aspecto que a doutora Silvânia, a professora Silvânia até me entregou uma figurinha para exemplificar bem isso. O que quer que a gente tenha feito, a gente vai dar pontos, a gente vai tirar... Quando é corpo estranho não tem ponto, mas quando é um cisto sebáceo, quando é um tumor de pele, quando é um lipoma, a gente vai fazer pontos e vai ter que dizer, você volta sempre daqui a 7 dias? Não, primeiro porque a gente não vai estar lá daqui a 7 dias, né? A gente vai ter que orientar aonde, com quem que vai ser a equipe que vai dar suporte nisso, né? Talvez vocês não estejam, mas nós, né, as professoras vão ter que voltar lá, né? Então, quando você tem uma lesão em tronco e em pernas, 10 a 14 dias, tá? Então, olha como é questionável, né? Realmente a gente tem que estudar, a gente tem que estar lá. Vocês não têm obrigação de saber isso agora, mas existe uma regra, e tem um artigo que eu vou citar aqui que todos vocês precisam dar uma olhada, que são justamente orientações de lesões simples. Então, quando retornar? Né? Primeiro você tem que pensar em retirada de ponto, retirada de drenos, reavaliação. Se foi uma coisa maior, a gente vai ter que ter um suporte lá para poder dizer que o paciente tem que voltar. E uma coisa que eu quero, que a gente pode trabalhar antes de começar até, são protocolos, né? O que vai acontecer se a gente tiver um paciente que precisa voltar em 5 dias? Qual que vai ser o caminho? Isso é uma coisa muito importante de vocês que estão pensando em lidar de cirurgia, seja de qualquer maneira. O paciente, quando é operado, ele é agredido por nós. E ele tem que ter um suporte de saber para onde que eu vou, como que eu faço, né? Qual que é o caminho se alguma coisa acontecer errado. Né? Então, a gente tem que dar esse suporte para o paciente. E, graças à doutora Silvânia, temos essa outra foto. Existe tempo, gente. Né? Então, como a gente falou, extremidades, tronco 10 a 14 dias, 7 a 10 dias. Às vezes varia um pouquinho de figura para figura, de artigo para artigo, mas em geral, quase todas 7 a 10 dias. Pense que na face é menos tempo, né? Porque senão os pontos começam a marcar, como está aqui, e começar a fazer aquela trilho de trem. E isso a gente quer evitar. E uma outra oportunidade, a gente pode até falar do tempo de dreno e tudo, mas hoje a gente está um pouquinho adiantado, a gente conversa em outro momento. E por último, as orientações da ferida, eu acho que a professora Shirley já falou bastante, regras básicas, manter a ferida sempre limpa e seca, a orientação de trocar o primeiro curativo que a gente fez pode variar de 24 a 48 horas, isso muito depende da lesão, orientar os sinais de alerta, né? Isso tem que avisar o paciente, pus, dor, aumento, vermelhidão, né? Sempre orientar a trocar o curativo se estiver sujo. Não realizar atividade intensa, orientações, inclusive, de se pequeno sangramento, compressão local, por incrível que pareça, para nós isso é muito óbvio, mas para muitos pacientes, e principalmente eles lá, a gente vai ter que deixar isso por escrito e deixar claro, isso é uma coisa que vocês vão ter que participar com a gente. Lembrar de vacina antitetânica, lembrar de evitar a exposição ao sol, isso vai ser uma coisa bem difícil, e um problema crônico nas ilhas, gente. Vocês sabem que alcoolismo é um problema grave em todo o litoral paranaense, particularmente nas ilhas. Tem que avisar que bebida alcoólica causa problema na cicatrização, assim como o cigarro. Né? Se eles vão cumprir, não sei, mas a nossa obrigação é falar. E vocês vejam aqui, se é normal, acho que a Silvânia conhece bem essa frase, né? Essa é a frase de todo paciente que liga no pós-operatório, é normal? É difícil a gente responder, e a melhor maneira de não escutar essa frase é
e explicar antes. Então, isso, o que habitualmente, está errada essa frase, o que habitualmente acontece após o procedimento, né? Você tem que falar que vai ter um sangramento mínimo, que é normal sair secreção aquosa, que é normal ter uma dorzinha mínima, um vermelhinho, né? E às vezes, quando você esquece, você recebe uma ligação. Não vai ser o caso do Cipuiragui, que eles não vão poder ligar para a gente, mas por cuidado por eles, a gente pode descrever todas as situações que são normais. E sinais de alarme, eles têm que voltar na unidade de saúde, né, se tiver sangramento, rubor, drenagem, dor intensa. Então, pensem quanta coisa a gente tem que pensar. Né? Não é duas linhas. Né? Para nós parece simples, porque a gente esquece até. Porque como a gente vive isso, parece que é óbvio. Mas não é nada óbvio para um paciente, principalmente para os pacientes de lá, eles são muito carentes, o conhecimento dele é muito local, eles não precisam saber nada além disso, por causa do contexto, e a gente vai ter a obrigação de educar, não digo educar, mas de transmitir isso que para nós é muito fácil, né? A gente não pode achar que isso é óbvio para eles também, e sem julgamento transmitir tudo isso. Isso é um protocolo que eu peguei da Sociedade Americana de Cirurgia, do American College, que de repente é uma coisa que a gente pode fazer, né? Colocar o nome do paciente, o nome do cirurgião, né? Para vocês que forem fazer cirurgia, quase todo paciente esquece o nome do cirurgião, né? A não ser que complique, porque daí você casa com o paciente, ele lembra bem certinho, mas se você faz uma cirurgia e faz tudo bem, daqui a 2, 3 anos ele não lembra o teu nome. Né? Imagine, colocar bem detalhadamente todas as coisas que ele precisa saber, o jeito que coloca o curativo. Isso é uma coisa que os americanos fazem muito e a gente está começando a copiar. E durante essa aula eu pensei que lá para a ilha, talvez uma história em quadrinho, desenho animado, tudo que for bem interativo, para a gente funciona, talvez para eles seja uma maneira da gente até se aproximar deles. Então, essa coisa de fazer protocolo, a participação de vocês de criar, né? Eu acho que todos os alunos que estão aqui, não sei quantos ainda aguentaram me ouvir hoje, pensem no quanto a gente pode realmente ajudar nessa interação com todos eles. E por último, eu só quero deixar esse artigo aqui. Ele é bem recente, acho que é de 2000, ele tem um de 2008, eles atualizaram, e fala todos esses detalhezinhos de, assim, é mais para pronto-socorro, não é muito para... mas fala detalhe de anestesia, fala detalhe de quanto retirar os pontos. Esse é um artigo que todos vocês têm que ler antes de começar o trabalho voluntário lá. Ele é bem interessante. Então, se vocês acompanharem a aula depois, ou aproveitarem para dar uma lida agora, isso vai facilitar, a partir do momento que vocês voltarem para a prática, obviamente. Era isso que eu queria passar.